eu sou profissional da área de artes. A minha primeira carreira profissional foi como artista plástica. Eu cursei artes visuais, bacharelado, com ênfase em computação. Trabalhei nessa área por muitos anos em Curitiba. Eu fazia quadros, pinturas, esculturas, gravuras, enfim, instalações. Muitas dessas peças foram para museu, para salões de arte. Salões de arte é como se fosse um concurso. Você faz o seu trabalho, escreve sobre ele, faz uma documentação e envia para o museu. Lá eles vão selecionar os melhores trabalhos que assim entra para o concurso, que é o salão. Esse salão dá um prêmio para os melhores trabalhos, tem jurados que fazem isso, e além de ganhar esses prêmios, você pode também vender o seu trabalho dentro do museu. É assim que funciona o meio das artes. Quando uma arte não tem passa por esses críticos, ela não é considerada arte, e sim artesanato ou outras coisas, certo? Eu parei de trabalhar nessa área por causa da competição entre as pessoas, porque você está sempre competindo. Você tem teu núcleo de amigos, mas eles estão sempre competindo, porque quer que o trabalho vá para o museu, venda mais. Então acaba que eu sou uma pessoa muito emocional e acabou me afetando isso. Então eu deixei um pouco de lado, eu ainda produzo minhas peças, faço tudo, mas não para competir. Só para quem me pede ou para alguma venda local, enfim. A remuneração depende. No Brasil é muito baixa ainda, né? Quando você manda para fora, você consegue ganhar um dinheiro a mais. Eu nunca consegui ganhar muito dinheiro com isso, até porque eu não investi muito nessa área. Eu tinha meu ateliê, tinha as minhas coisas que eu fazia, mas eu nunca consegui me manter só com isso. Depois, eu cursei licenciatura em artes na UFPR, que é para ser professor de artes. Certo? Comecei a dar aula já faz mais de 10 anos. Trabalhei com ensino fundamental, ensino médio, terceira idade. Também fui voluntária como professora por muito tempo. E é uma coisa que eu gosto muito de dar aula. Eu nunca me imaginei sendo professora, mas quando eu comecei, eu nunca mais quis parar, porque eu sou uma pessoa de afeto. Para você dar aula, você tem que gostar do que você está dando aula e de pessoas. E eu gosto muito. Até hoje eu lembro de todos os meus alunos com muito carinho e respeito. E é uma coisa que me marcou para sempre. Na área da educação, especificamente falando de artes, eu preciso saber como cativar os alunos e ter um conhecimento muito amplo. Então a gente usa uma pedagogia chamada triangular. O aluno ele tem que visualizar, contextualizar e fazer arte. Então, o professor que não aplica esse triângulo não está dando uma boa aula. Como eu tive a minha primeira faculdade já de artes visuais, trabalhei muito tempo com dança, com teatro e com música, isso valorizou muito a minha aula, porque eu consigo fazer com que esse triângulo funcione de forma efetiva e com todas as idades. Então isso que acho que agrega valor para a minha área. Um dia típico do trabalho de um professor é corrido. O professor ele trabalha antes de dar aula, durante a aula e depois da aula. Então ele prepara a sua aula, que leva um tempão, chega a levar horas para fazer uma aula de 40 minutos, aplica essa aula e depois ainda tem que ver como que ele vai avaliar, se ele vai fazer prova, trabalho, enfim. Então ele tem um trabalho 3 vezes mais carregado do que uma outra profissão, certo? Então é isso, o dia a dia é bem corrido, né? Porque tem que ser pontual, tem que estar feliz com o aluno, o professor que não está feliz não dá uma boa aula. É isso. Na profissão como artista plástico, os maiores desafios são vender o seu produto, porque você tem que provar que você está fazendo algo significativo. A arte ela não é só visual, ela também é contextualizada. Você tem que ter um porquê daquilo. A coisa mais significativa que eu tive até hoje dentro das artes plásticas é conquistar o meio artístico, através do que eu sempre estudei muito para fazer. Pela arte a gente estuda muito.
E na área da educação, a conquista foi cada vez mais passar para os meus alunos conhecimento, através de forma lúdica, sensata e também esse acolhimento que a gente tem dentro de sala de aula, que faz com que a turma seja uma família, que a gente seja unido. Então isso também valoriza muito o meu trabalho, eu gosto muito disso na parte da educação também. Estudem sempre, estudem antes, durante e depois. Qualquer profissão que você vai trabalhar hoje, você tem que se manter atualizado em qualquer área, tanto na área, no meu caso, de artes visuais, porque vamos pensar assim, desde a arte moderna para cá, muita coisa mudou. Se o artista para no tempo, ele para de produzir coisas que são convencidas para o museu. Na área da educação, a educação também se renova o tempo todo. E você precisa, para ser um professor de artes, estudar artes, história, literatura, então a gente estuda muito. Muitos falam que é fácil ser um professor de artes, que é só chegar lá e dar um trabalho para fazer. Não é assim que funciona, meu filho. A gente tem que entender de política, principalmente, e de muitas áreas de conhecimento para poder agregar tudo e dar uma boa aula e fazer com que o aluno entenda a tua aula e saia com aquele conhecimento para o resto da vida. Então é isso, meus amores. Estudem, se dediquem na profissão que quiserem fazer.